Todo mundo já chegou? Então vamos lá. Boa tarde. Nós, a iniciativa Toliso, viemos passar para você um pouco do conhecimento sobre educação financeira. Lembrando que a área de finanças é muito ampla e aqui mostraremos apenas uma base sobre o assunto. Como surgiu o Toliso? Bem, 6 estudantes no ensino médio procuraram conteúdo na internet sobre educação financeira e sentiram falta de algo mais estruturado e organizado para a aprendizagem. Assim, surgiu o Toliso, plataforma que centraliza o conteúdo gratuito e te dá um norte no aprendizado. Para quem é? É para você, adolescente, que está em busca de informação sobre dinheiro, impostos, trabalho e investimentos já pensando no futuro. É para você, adulto, que precisa se organizar melhor financeiramente ou está em busca de informação que não teve acesso de forma simplificada. Bem, agora iniciaremos tópicos específicos para uma melhor explicação do conteúdo. Fiquem com o resto da palestra, gente. Olá, boa tarde. Me chamo João Carlos e vou falar um pouquinho sobre uma boa organização financeira, como construir um orçamento pessoal e, o mais importante, como fazer sobrar aquela grana no fim do mês. Primeiramente, você já deve estar se perguntando o que é ter uma boa organização financeira, não é mesmo? Ter uma boa organização financeira significa manter suas contas em dias, acompanhar seus gastos e ganhos e ter um orçamento que permita guardar dinheiro todos os meses. Resumindo, você precisa gastar menos do que ganha, ter controle do que entra e sai da sua conta bancária e saber onde você quer chegar com seu dinheiro. Agora surge a dúvida: para que me organizar financeiramente, não é mesmo? Um motivo para se organizar é simples: é ter condições de alcançar suas metas e realizar seus sonhos. Agora vocês sabem o que é ter uma boa organização financeira e qual a finalidade dela. Então vou falar um pouco como se organizar e para que isso seja possível. Para começar, nenhum planejamento vai funcionar se você não começar a controlar seu orçamento, ou seja, registrar todos os seus ganhos e gastos mensais e definir como seu dinheiro será gasto e investido. Com anotações de uma simples folha de papel, você já consegue entender para onde está indo seu salário, reduzir gastos desnecessários e traçar suas metas de poupança. Depois, você pode distribuir seu orçamento em despesas essenciais, lazer, poupanças e outras metas, buscando o equilíbrio entre gastos necessários para a qualidade de vida e investimento no futuro. Agora, antes de ensinar como fazer um orçamento pessoal, vou passar algumas dicas que ajudam muito quando se trata de não se endividar e fazer sobrar aquele saldo no fim do mês. Afinal, dinheiro é bom, mas no nosso bolso, não é mesmo? Primeiro, o que é dívida para você? Podemos definir como dívida toda ou qualquer conta que se tem obrigação de pagamento, seja ela de energia, água, telefone, cartão de crédito ou qualquer outra. Pensando nisso, reunimos 3 dicas que estão ajudando muitos brasileiros por aí a saírem do vermelho. A primeira dica é: gaste menos dinheiro do que ganha. Por exemplo, se você ganha R$ 2.000 por mês e gasta 2.900, acabará em uma bola de neve de dívidas, difícil de controlar, pois você está gastando capital que não possui. Já se você gasta exatamente o mesmo valor que ganha todos os meses, nunca estará preparado para emergências ou grandes mudanças na sua vida. Gastar menos do que ganha te dá a liberdade de poupar, preparar-se para o futuro e lidar com imprevistos que a vida apresenta. Quanto maior a diferença entre sua renda e seus gastos, melhor. Ou seja, você deve gastar menos do que ganha para não se endividar e conseguir fazer uma reserva de emergência. Mude seus hábitos e a segunda dica é: mude seus hábitos e crie uma poupança. Não basta apenas controlar o que você ganha e economizar para gastar tudo logo em seguida. Primeiro, conseguir juntar dinheiro, como falamos, também parte de uma mudança de hábitos. Você precisa entender que em alguns momentos terá que fazer certas escolhas pensando no futuro. Talvez deixar de ir um restaurante hoje, jantar em casa, ou mesmo deixar de fazer aquela viagem curta do final de semana para depois fazer uma mais longa para um lugar melhor. Resumindo, a mudança de hábitos proporciona a garantia de atingir suas metas, pois o que economizamos hoje nos trará felicidade, segurança e conforto amanhã. A terceira e última dica é: faça seu dinheiro ganhar mais dinheiro. Quer saber como os ricos continuam ficando mais ricos? Enquanto eles dormem, o dinheiro trabalham por eles. Ou seja, isso significa investir o que você economiza para ganhar mais com o tempo. Não basta guardar todo o seu dinheiro em uma conta de poupança com juros baixos. Investe as coisas que lhe darão mais dinheiro do que antes. Às vezes isso significa abrir uma conta em uma corretora de valores para investir, investir em um novo negócio ou na sua carreira para conseguir um aumento.
O importante é pensar em como você pode usar o que economizou para fazer o bolo crescer. Por último, mas não menos importante, vou mostrar como se faz um orçamento pessoal. Você, você sabe para onde vai o seu dinheiro ou ele simplesmente desaparece da sua conta? Um orçamento, mesmo que o mais básico, é uma das melhores maneiras para evitar problemas financeiros antes que eles comecem. O primeiro passo para construir um orçamento pessoal é calcular sua receita líquida mensal, que é quanto você ganha por mês, já com desconto de INSS e impostos, caso seja trabalhador de carteira assinada, e se não for, você só precisa reunir seus ganhos e isso é sua receita. O segundo passo é listar seus gastos fixos. Aquele que faça chuva ou faça sol deve ser pagos. Gastos como água, energia, internet, alimentação, entre outros. Nessa lista também colocamos o valor para gastos variáveis, como um jantar em um restaurante, fazer uma pequena viagem ou até mesmo ir ao cinema. Isso são gastos que não temos todos os meses, mas entram pois são gastos, gente. O terceiro passo é ver como está seu orçamento, se ele está apertado ou tranquilo. Como fazer isso? Você vai somar todas as suas despesas e diminuir o seu salário que calculamos lá no início. O resultado disso será seu saldo. Se ele for positivo, significa que você pagou tudo e ainda sobrou para sua reserva de emergência. Mas caso seja negativo, significa que você tem que rever seus gastos variáveis e fazer tudo para que no próximo mês você pague o que ficou devendo e não gaste mais do que é necessário. Lembre-se dos seus gastos devem ser sempre menores do que seu salário. O quarto e último passo nessa caminhada é você, pois você será o ponto-chave para ter uma boa organização financeira. Deve-se continuar firme nos planos e não esquecer de anotar tudo, pois cada real importa. Nessa tabelinha que está apresentando agora, a gente pode ver que está ilustrado muito bem a entrada, que é a sua receita, e as saídas. E nessas saídas já está colocado a reserva de emergência, que é um valor como se fosse uma despesa fixa. Pois quando a gente vai ver lá no finalzinho, tem uma sobra de R$ 69,29, e essa sobra, se a gente for colocar na reserva de emergência, é muito pequena, pois a reserva de emergência ela deve cobrir um gasto, que é as suas despesas mensal, por exemplo. Então é muito interessante que a sua reserva de emergência já seja retirada como despesa fixa. E foi isso. Agora vocês vão ficar com o próximo tópico. Muito obrigado. Boa tarde. Eu sou a Marília Maciel e irei falar sobre limpa-nome e golpes. Bom, no Brasil temos 3 tipos de serviço ao crédito, que são Serasa, SPC e SCPC. Acredito que você já tenha ouvido falar em algum desses nomes. Sabemos o quanto é difícil deixar as contas pagas em dias e que qualquer pessoa pode ter alguma dificuldade financeira a qualquer momento. Então, não pense que ter um nome sujo te faz uma pessoa pior. Na verdade, você não precisa ter vergonha ou se sentir culpado por isso. Existem sim maneiras de limpar seu nome, que são 4 passos muito simples e que você pode conferir esse passo a passo daqui a pouco no nosso site que será disponibilizado. Agora irei falar sobre 3 tipos de golpes praticados no WhatsApp hoje. Primeiro, golpe da empresa. Os golpistas oferecem a você muitos benefícios, como descontos e promoções. Eles te enviam um link, e quando você clica nesse link, coloca seus dados, pronto. Eles têm acesso a várias coisas, como a conta bancária do seu banco, por exemplo. Segundo, golpe do código de segurança. Quando você coloca um código de 6 dígitos que o próprio WhatsApp te envia para esses golpistas, seu WhatsApp é automaticamente clonado. Terceiro, golpe do Pix. Basicamente, eles te enviam um valor e pedem para você retornar esse valor. E o outro meio, eles pedem para cadastrar uma chave Pix, se passando por alguém, como um funcionário de um banco ou alguma empresa. Para você que usa o WhatsApp com muita frequência, é muito importante você ter segurança. E para isso, reunimos no nosso site como você pode se prevenir desses golpes e como você pode denunciar também. Finalizada a minha parte, muito obrigada. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Quem já acompanhou a gente no primeiro dia vai ter a oportunidade de rever esse conteúdo. E quem está aqui pela primeira vez, bem-vindo e bem-vinda. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre Bitcoin. E eu escolhi esse tema da parte de investimentos, porque é um tema que está muito em alta ultimamente.
e que também casa com vários temas que a gente abordou lá no nosso site. Porque quando a gente fala sobre Bitcoin, a gente acaba falando sobre inflação, sobre golpes, né, que a Marília acabou de dar a palestra dela sobre golpes. Infelizmente tem muito golpes. E também tem tudo a ver com o nosso curso, que é redes de computadores, né? Bom, quando vocês forem visitar lá o nosso site, depois da palestra, vocês vão ver que a gente dividiu tudo em seções, né? Tem organização financeira, tem golpes, tem investimentos, tem direitos trabalhistas e Bitcoin está lá do lado, isolado. Isso porque a gente ainda não consegue definir o Bitcoin, classificar ele de uma forma assim precisa. Por isso que algumas pessoas chamam o Bitcoin de ornitorrinco dos investimentos. Mas por que isso? Porque quando os biólogos descobriram o ornitorrinco, eles não sabiam onde classificar esse bicho, né? Porque ele é um mamífero, ele põe ovos, ele produz veneno, ele produz leite, ele tem rabo de castor e bico de pato. Então, aonde é que a gente vai colocar esse bicho? E Bitcoin, da mesma forma, ele é um meio de pagamento, como o PicPay ou Nubank, ele é uma commodity, é uma moeda, é um protocolo, é uma rede, como a internet, e é uma reserva de valor contra a inflação. Tem muitas coisas, né? Mas Bitcoin não é um bicho de sete cabeças, a gente vai entender um pouquinho melhor, começar a entender ele vendo o contexto histórico, quando ele nasceu. Então a gente tem que voltar lá para 2008. E o que estava acontecendo no mundo em 2008? Bom, eu não me lembro porque eu era bem pequeno, eu estava assistindo TV Globinho, mas o Google me ajudou. Em 2008 estava acontecendo uma crise global, a crise do subprime, que de forma bem resumida, os bancos dos Estados Unidos estavam fazendo empréstimos hipotecários para as pessoas, sem fazer nenhuma checagem, sem ter nenhuma garantia de que aquelas pessoas iriam pagar esses empréstimos de volta, né? Quando a gente faz um cartão de crédito, hoje em dia, por exemplo, eles pedem nosso CPF, eles fazem uma busca no nosso nome para ver se a gente tem alguma dívida, se a gente tem o nome limpo, se a gente tem algum pagador. Só que em 2008 os bancos americanos esqueceram desse detalhe. E uma hora a bolha estourou, a casa caiu e a economia global foi junto, ocasionou uma crise. E para evitar uma catástrofe ainda maior, né, com vários bancos indo à falência, várias pessoas perdendo seu emprego, o governo resolveu dar um auxílio para esses bancos, resolveu dar dinheiro para esses bancos. E como a gente vai ver lá, eu recomendo que vocês leiam depois a parte de inflação do nosso site, como vocês vão ver lá, quando o governo imprime dinheiro de forma descontrolada, acontece inflação. Então, enquanto toda essa confusão estava acontecendo, Satoshi Nakamoto, que é uma pessoa, um grupo de pessoas, a gente não sabe a identidade, é anônimo, ele estava discutindo em fóruns na internet uma forma de criar um dinheiro descentralizado, que não era controlado por nenhum governo, nenhum banco, e P2P, de pessoa para pessoa. O nosso dinheiro de hoje em dia, por exemplo, quando eu quero enviar algum dinheiro para Raquel, por exemplo, eu vou no meu banco, aí o meu banco fala com o Banco Central, que fala com o banco da Raquel, e esse dinheiro é enviado para ela, ou seja, tem intermediários. Agora, no P2P, de pessoa para pessoa, o meu dinheiro ia direto para Raquel. E nesse white paper do Bitcoin, ele explicou como tudo isso aconteceria, né? Que é por meio da mineração, que as pessoas iriam colocar computadores para resolver cálculos da rede, e esses cálculos iam validar. Olha, realmente aquela pessoa tem aquela quantidade de dinheiro e ela enviou para aquela outra pessoa. Vamos tirar algumas dúvidas recorrentes que talvez quem já ouviu sobre esse tema já ouviu também esses questionamentos. O primeiro dele é se Bitcoin é anônimo. Realmente o Bitcoin é mais anônimo do que um cartão de crédito, né? Porque quando você faz um cartão de crédito, aparece seu nome, seu endereço, a loja que você comprou sabe tudo sobre você quando você compra pelo cartão de crédito. Mas ele é mais anônimo do que a cédula de real. Isso porque quando você compra com a cédula, não tem como rastrear. Mas no Bitcoin tem como rastrear, porque como eu disse, a transação é validada por meio da mineração. Eu estou aqui no site que monitora essa mineração. Vocês estão vendo, a cada 10 minutos aparece um bloco, é minerado um bloco. E se eu clicar nesse bloco, eu posso ver todas as transações que foram feitas há 7 minutos atrás pela rede do Bitcoin. 3.000 transações. Aí eu posso ver aqui o endereço de uma pessoa. Isso aqui é o endereço de alguma pessoa, de alguma carteira, só que eu não sei o nome dela. Eu não sei, mas essa pessoa comprou esse Bitcoin em alguma corretora. E essa corretora pede o CPF dessa pessoa e ela
ela junta, né, o CPF ao nome, a esse endereço, e a Receita Federal sabe de quem pertence aquele Bitcoin. Isso é feito para evitar lavagem de dinheiro, né? Porque é tudo legalizado, então para evitar crimes, lavagem de dinheiro, eles fazem essa associação. A segunda pergunta é, não sei quem criou, né? Eu disse que era anônimo. Como é que eu posso confiar? O código do Bitcoin, ele é todo aberto. Se vocês entrarem no Google agora e pesquisarem por github.com/bitcoin, vocês vão ver todo o código do Bitcoin, tudo limpinho, tudo transparente. E ele é mantido por programadores que recebem doações, as próprias pessoas doam Bitcoin para esses programadores, para eles fazerem atualizações. De ano em ano tem alguma atualização. Teve em 2017 e esse ano, 2021 também teve atualização. Esses programadores também buscam por falhas, né? Se algum hacker tentar achar uma falha e usar essa falha, ele vai conseguir roubar bitcoins. Então, esses programadores tentam achar essas falhas antes desses hackers acharem. Outra pergunta é, onde ficam os bitcoins, né? Quando eu compro, quando eu passo para outra pessoa. Na verdade, todos os bitcoins ficam na blockchain, que eu acabei de mostrar para vocês. Todos eles ficam aqui. Eles só mudam de dono. A gente pode pensar numa casa, por exemplo. Uma casa está ali naquele terreno parado e ela vai ficar ali para sempre. Ela só vai mudar de dono. Ela é de uma pessoa, aquela pessoa tem a fechadura daquela casa e ninguém mais consegue entrar naquela casa. Agora, se ele quer vender para mim, ele passa a casa com o meu nome e eu tranco a fechadura. E não perco a chave, né? Porque se eu perder a chave, também eu perco a casa. E por último, vou ficar milionário, né? A gente viu nos últimos meses várias reportagens na mídia de pessoas que caíram em golpes do Bitcoin. Isso acontece, né, porque é algo novo, as pessoas não conhecem ainda, e alguns golpistas usam dessa falta de conhecimento das pessoas para ganhar dinheiro, né? Mas Bitcoin é como qualquer investimento. Ele é de alto risco, não tem garantia de lucro. Se alguém dizer, compra Bitcoin comigo, que é certeza que você vai ficar rico, que você vai ter 300% de valorização, se informar, mas é mentira. Tem risco, como qualquer investimento, e é um investimento de alto risco, e se você não souber o que você está fazendo, você vai perder dinheiro. Bom, e por último, os impactos do Bitcoin no nosso dia a dia. Antes da palestra, você podia não conhecer Bitcoin, mas com certeza você conhece o Pix. E o Pix funciona da mesma forma que o Bitcoin. Ele foi inspirado no Bitcoin, na verdade, como o próprio presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, disse. E também vai inspirar a criação do real digital, que o Banco Central está trabalhando na criação de um real digital, uma espécie de criptomoeda, que vai vir aí nos próximos anos. Bom, é isso. Espero ter ajudado vocês a entenderem um pouco mais desse assunto. Lembrando que nenhum conteúdo das nossas palestras, do nosso site, são recomendação de investimento. É só para fins educacionais, vocês fazem a sua própria pesquisa. Então, é isso. Fiquem agora com a palestra de direitos trabalhistas e muito obrigado. Boa tarde. Eu fiquei responsável pelo tópico dos direitos trabalhistas. Mas, afinal, o que são os direitos trabalhistas e qual a importância deles? Eles são justamente as leis e as regras que fundamentam toda a relação entre empregadores e empregados, para que todos os envolvidos estejam cientes tanto de seus deveres como de seus direitos. No caso da empresa, eles atuam mais como um alicerce, justamente para impedir que eles evitem muito com multas ou processos trabalhistas. No caso dos trabalhadores, é mais focado em garantir que eles tenham acesso a todos os direitos garantidos por lei, como acesso a férias remuneradas e horas extras pagas. Agora, entre os direitos trabalhistas mais importantes, nós podemos destacar o registro em carteira de trabalho, que sempre que uma empresa contrata um funcionário, é direito dele ter a Carteira Nacional de Trabalho e Previdência Social assinada, que é uma documentação emitida por um órgão licenciado pelo governo. O Vale Transporte, que também é um direito do trabalhador, e o dinheiro adicionado nesse Vale Transporte vem justamente do salário bruto do trabalhador. Porém, o valor que é adicionado a esse Vale Transporte não pode exceder 6% do valor desse salário. E, obviamente, o pagamento do salário, que é determinado que os empregadores têm que pagar o salário devido
até o 5º dia útil de cada mês. Em caso de atraso, a empresa pode ter que lidar com a possibilidade de pagar multas ou até enfrentar processos. Esses 3 primeiros, para muitas pessoas, podem parecer uma coisa óbvia. Todo mundo sabe que pode ter um direito a um vale-transporte, a um pagamento de salário. Mas existem muitas pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, que não sabem que é direito delas ter a carteira de trabalho assinada, receber um pagamento de salário em dia. Então, sempre vale a pena ressaltar o óbvio. Aviso prévio. Se o empregado for desligado da empresa, o aviso deve ser dado pelo chefe com no mínimo 30 dias de antecedência. Caso a demissão ocorra sem esse aviso prévio, a empresa tem que pagar o valor correspondente a esse período de 30 dias. No entanto, se o funcionário fizer o pedido de demissão sem o comunicado prévio, a empresa pode descontar esses valores. 13º salário. É justamente um pagamento extra que todo trabalhador com carteira assinada tem que receber anualmente. Muitas vezes é pago em 1 ou 2 parcelas. Depende muito da empresa. Em caso de empresas que fazem o pagamento de forma parcelada, elas têm que, por lei, pagar a primeira parte até o mês de dezembro e a segunda tem que ser quitada até o dia 20 de dezembro. Hora extra. Elas são os períodos em que o colaborador trabalha além da jornada de trabalho dele, que não pode ultrapassar de uma maneira generalizada 44 horas semanais. É permitido que esse profissional exerça no máximo 2 horas extras diárias e é essencial que o acordo dessa hora extra seja previamente definido entre a empresa e o trabalhador. Em relação ao valor da hora extra, vale a pena ser ressaltado que ele ultrapassa o da hora normal de trabalho. Antes da reforma trabalhista, o valor da hora extra era 20% a mais do valor da hora normal, mas atualmente o acréscimo é de 50%, considerando os dias úteis. Já em finais de semanas e feriados, o acréscimo é de 100%. Adicional noturno. Ele faz referência a um benefício para os trabalhadores que atuam entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã. Eles possuem o direito de receber um valor adicional de 20% na hora diurna. No caso do trabalhador rural e do trabalhador da área pecuária, esse valor adicional é de 25%. FGTS. As empresas têm por obrigação depositar mensalmente 8% do salário bruto do trabalhador no chamado Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Esse valor atua como um resguardo para o profissional que venha a ser demitido sem justa causa, que aí ele adquire o direito de sacar esse valor depositado. Outros casos em que o FGTS pode ser sacado são financiamento de imóveis, morte do trabalhador, aposentadoria, doença grave ou terminal, e caso a empresa declare falência. Licença maternidade. É um período de ausência que é concedido às mulheres que se tornaram mães. Tem um mínimo de tempo de 120 dias e a trabalhadora tem o direito de estar junto com seu bebê sem nenhuma perda de direitos trabalhistas, incluindo o salário dela. Esse afastamento pode chegar até 180 dias caso a empresa participe do programa Empresa Cidadã. E é importante deixar muito claro que mulheres grávidas não podem ser demitidas sem justa causa, devem possuir uma estabilidade de até 5 meses após o nascimento do bebê. Férias. Todo trabalhador com carteira assinada que cumpre os 12 meses de trabalho, que é conhecido como período aquisitivo, tem o direito de ter 30 dias de férias remuneradas. Após o cumprimento desses 12 meses de trabalho, a empresa pode considerar as férias durante os 12 meses posteriores. E elas podem ser divididas em 3 períodos, sendo que um desses períodos deve ser maior do que 14 dias e os outros 2 devem ter no mínimo 5 dias. E eles não podem começar antes de um descanso semanal ou antes de um feriado. Seguro-desemprego. Ele é oferecido para os trabalhadores que são demitidos sem justa causa ou em caso de rescisão indireta, que é quando a demissão é acarretada por ação do empregador. É considerado um auxílio financeiro temporário justamente para que esse trabalhador consiga manter o seu padrão de vida enquanto procura um novo emprego. Rescisão de contrato. A demissão consensual é um acordo entre o empregador e o empregado, que não se qualifica nem como um pedido de demissão e nem como uma demissão sem justa causa. Nesse caso, é feito um acordo entre as partes com as seguintes regras. O profissional não recebe o seguro-desemprego, a empresa paga 20% da rescisão sobre o FGTS
e 50% do aviso prévio, que no caso seria equivalente a 15 dias. E o trabalhador só pode sacar 80% do FGTS e 50% do valor da multa, no lugar dos 100% previsto na demissão sem justa causa. E aqui eu finalizo o tópico dos direitos trabalhistas. Bem, aqui finalizamos nossa palestra sobre educação financeira. Esperamos que a partir de agora você esteja um passo à frente da independência financeira. Agradecemos a presença de todos e muito obrigado por ter nos escutado. E caso tenha alguma dúvida ou queiram se aprofundar mais no assunto, disponibilizamos um canal de dúvidas por e-mail, que seria o contato@toliso.com.br. E estruturamos um site que vocês podem acessar facilmente pesquisando por toliso.com.br. Agora no seu celular ou computador. Obrigado novamente pela presença.